Olá, vamos dar continuidade então nessa série de vídeos que tratam sobre os efeitos da pandemia nas relações jurídicas. E agora nesse vídeo nós vamos falar sobre os contratos também de uma forma mais específica. Num aspecto mais geral, você tem aquele primeiro vídeo que vale a pena você dar uma olhadinha lá se você tiver interesse sobre o tema, tá? O Código Civil é a norma geral, então ele se aplica à maioria dos contratos que não tem norma específica. As normas têm os contratos de normas específicas e entre eles eu destaco a lei de locação e destaco para vocês também o Código de Defesa do Consumidor. Dentro das relações de consumo, então, quando é que você vai usar o Código de Defesa do Consumidor? Sempre que você estiver inserindo uma relação de consumo. Então, se você tiver na definição da lei uma relação de consumo, eu não vou falar sobre isso aqui, mas nós temos vídeo no nosso canal explicando sobre isso. Tá? Então, se você tiver interesse em aprofundar mais esse tema específico, dá uma olhadinha no nosso canal. Quando você estiver inserido então, numa relação de consumo, você vai ter o Código de Defesa do Consumidor agindo aquelas normas, que elas são normas mais protetivas para o consumidor. Quando você não tiver essa situação, você vai usar ou a lei específica que trata do tema ou o Código Civil. E as normas gerais do Código Civil elas podem ser aplicadas subsidiariamente, se mais favoráveis, também em relação às relações de consumo. Esse é o panorama geral, é a ideia geral. Então agora falando um pouquinho aqui dos contratos de relação de consumo, tá? Basicamente, nós vamos ter dois blocos. Aqueles contratos que você já recebeu o resultado ou recebeu uma parte do resultado e aquele que você não recebeu nada do resultado. Bom, e também se aquela prestação ela pode ser ainda ofertada para você e se você, obviamente, tem ainda interesse. Então, imagina o seguinte, eventos, foi feito um evento, um show, ele teve a data alterada. Você já não é obrigado mais a ir naquele evento, na data alterada, porque aquela data alterada, por exemplo, ela pode não ser interessante mais para você. Né? Então, nesse exemplo, você poderia, em tese, falar, olha, não quero mais, quero a extinção dessa relação e a devolução do valor. Agora você imagina uma academia, onde você fez um contrato anual e você usou ela por 6 meses. Ou seja, você não é obrigado a manter, até porque o serviço foi prestado, mas ela não pode mais te prestar aquele serviço, porque a academia está fechada, e você não é obrigado a ficar pagando por um serviço que você não está usando. Então, você pode tentar negociar e fazer uma suspensão daquele contrato, ele ficar meio que paralisado, sem você pagar para depois, ou você pagaria e usaria depois. Você tem algumas formas de tentar sempre a negociação, uma boa forma de resolver. Porém, no última análise, você expondo essa situação ao Poder Judiciário, o que ele vai fazer? Aquilo que a gente falou nas regras gerais. Ele vai extinguir aquela relação, porém, evitando o enriquecimento sem causa. Ou seja, você vai pagar os 6 meses que você usou e vai ter devolvido o dinheiro dos 6 meses, se você já pagou antecipado, por exemplo. Então, se você não pagou, ele vai acabar aquela relação para que você não tenha que pagar e não vai ter multa para ninguém, porque ninguém tem culpa das extensões dos efeitos da pandemia, como a gente explicou lá naquele nosso primeiro vídeo também. Agora, aquele contrato, como a gente falou, que não houve nenhuma prestação de serviço ainda, falando de prestação de serviço, mas ele serve para outras questões de consumo, que você não recebeu bem, por exemplo, ainda, você pode pedir a extinção dele e a volta a ele ao status quo ante, como a gente explicou lá no primeiro vídeo, que é a volta das partes para o início, sempre aquela situação inicial, desde que isso não cause nenhum enriquecimento sem causa. Esse é o elemento, ele vai estar sempre norteando a apreciação dessas questões para se tentar dar o máximo de justiça possível. A situação já não é uma situação boa, né? Mas a gente entende que aquele que prestou, que queria prestar o serviço, ele quer receber, ele queria fazer o trabalho. Mas aquele que queria receber o trabalho ele pagou porque ele queria receber aquele trabalho. Então, se ele não pode receber, justo que aquela questão se resolva sem que nenhuma das partes vamos dizer assim, tentar diminuir o prejuízo o máximo possível de ambas as partes,
e não se aplica multas, nada disso. Então, vamos dar um exemplo aqui dos contratos educacionais. São contratos de relação de consumo, e aí você vai pensando numa situação daqueles que foram totalmente interrompidos. Imagina se a gente coloca como educacional, mas uma creche. Né? Os pais deixam as crianças lá, elas são cuidadas, tem um ensinamento, vai ter um trabalho desenvolvido, mas também para que os pais possam exercer sua atividade profissional e, né, com tranquilidade, sabendo que os filhos estão sendo bem cuidados lá. Bom, as creches foram obrigadas a fechar e os pais não têm como levar a criança lá e não tem nenhuma prestação de serviço. Então, por mais que o pai tenha fechado um contrato anual, ele não pode ser obrigado a ficar pagando por um serviço que efetivamente não está sendo resolvido, que, na verdade, em última instância, é ele que está resolvendo, porque as crianças estão com ele, os filhos estão com ele. Então, a solução é você extinguir esse contrato sem aplicação de multas para nenhuma das partes, porque o pai não leva a criança porque a escola não está aberta. E a escola não abre porque ela foi impedida pelo poder público. Então, é claro que essas são questões que deveriam ser resolvidas de uma forma mais amigável, mas não sendo possível, ser resolvidos de forma amigável, você pode sim ingressar com ação judicial para conseguir essa obtenção, até muitas vezes de forma liminar. Tá? Vou repetir, você não está pagando e eles vamos protestar o seu nome se você não pagar. Então você pode conseguir então a liminar, ou se eles protestarem, você entra com uma ação já pedindo uma liminar nessa ação para que seja levantada, né? Se assustado o protesto, o cancelamento do protesto, alguma coisa do tipo, com base nos argumentos que você vai trazer aí na sequência na sua ação. Que o serviço não está sendo prestado, e perceba que aqui também se enquadra muito daquelas regras que nós falamos naquele primeiro vídeo que fala sobre as regras gerais. Aqui, por exemplo, exceção do contrato não cumprido, aquela coisa toda que a gente comentou lá. Então, se você não viu o vídeo, veja que eu acho que ele traz algumas informações que podem te ajudar na compreensão do tema. Agora, você imagina o seguinte, um contrato de prestação educacional que está sendo prestado agora de forma online. Aí ele está sendo prestado de forma online que não altera em nada a condição da prestação dele. Não altera. É um curso que pode ser uma aula só expositiva, então ele não tem prejuízo. Ora, se ele não tem prejuízo, ele está sendo feito na integralidade, é possível que você, então, mantenha aquela contratação de forma online, em que pese, como a gente já explicou, você não seja obrigado a receber um serviço diferente do que você combinou. Então, se as aulas eram presenciais, e está tendo aulas online agora, talvez não seja a forma que te resolve a situação. Então você vai depender de cada caso. Mas, a princípio, se a prestação de serviço está sendo feita integral e não está tendo um prejuízo do que foi ofertado para você, você pode manter essa relação sim, sem nenhum problema. E se ele está sendo feito de forma parcial, por exemplo, tá? Então, vamos dizer que ele está dando as aulas teóricas online e aulas práticas não estão tendo ainda. É possível também se jogar essas aulas para frente, num outro momento, tal. É possível também você pedir a suspensão desse contrato e retomada dele depois. Então, cada caso é um caso, mas perceba que você tem meios de solução. O que não pode é você ser obrigado a receber um serviço diferente, né, do que você contratou e pagar como se não tivesse tido alteração nenhuma, né, sempre usando, obviamente, dos conceitos legais, tá, das normas legais, dessa questão de evitar o enriquecimento sem causa. Então, por exemplo, imagina o seguinte, eu estou fazendo um curso presencial. Meu curso mudou para o curso online porque não pode ser presencial mais. E eu continuo pagando a mesma prestação porque não teve um prejuízo efetivamente. Porém, eu verifico que aquela mesma instituição ela tinha duas modalidades de curso, o presencial e o online. E o online era substancialmente mais barato. Ora, me parece então que se você foi jogado para o curso online, perfeitamente que você tem direito ao abatimento para você pagar como se fosse na modalidade online, perceba? Então existe aí essa possibilidade
E o profissional, então, que tem conhecimento da área, especializado na área de direito civil aqui, mais específico em relação de consumo, que nós estamos falando agora, ele vai ter condições de te trazer os elementos, avaliar a sua questão de forma a te proporcionar uma segurança jurídica adequada e endereçar de forma adequada o seu pleito, seja ele tentativa amigavelmente, não sendo possível amigavelmente, de forma perante o Poder Judiciário. Outro tema que nós tratamos aqui no nosso escritório é sobre as relações de direito imobiliário. Eu queria falar com vocês sobre uso capião, tá? A lei, aquela lei da pandemia que a gente comentou lá no primeiro vídeo, ela tem um artigo falando sobre isso e ela comenta que o que é o uso capião, né? O uso capião é a prescrição aquisitiva, ou seja, você adquire um bem pelo decorrer do tempo sem que a outra pessoa reclame ele. Então, se você está utilizando aquele bem de forma mansa e pacífica, como se fosse seu, com ânimos de proprietário mesmo, tá? Você, depois de um determinado prazo legal, dependendo do tipo de uso capião e das características dessa posse que você está sendo exercida, você, com o transcorrer do tempo, então percebe, isso é a prescrição aquisitiva, o transcorrer do tempo, você terá direito a pedir uso capião e integrar esse bem no seu patrimônio, na sua propriedade. O que a lei está falando? Está falando que esse transcorrer do tempo, ele está suspenso, parou. Então, se você precisava de 5 anos, um uso capião de 5 anos, e você está em 4 anos e meio, ele parou o tempo, e você vai ter que aguardar para depois ele ter continuado de novo. Essa é a prescrição aquisitiva, e essa prescrição, e mesmo a decadência, falando agora de direito civil, tá, gente? Então não é mais de direito de imóveis, mas um aspas aqui, também houve uma suspensão. Então, aí se você tem uma ação para cobrar um cheque, você tem prazos para entrar com as ações, tá? Cada ação tem um prazo, por exemplo, cobrar um cheque, uma ação indenizatória, todas essas ações, os prazos eles ficaram suspensos, então você vai ter um tempinho a mais para ingressar com as ações. De qualquer forma, procure sempre profissional, porque é muito importante. Você pode correr o risco de perder uma ação se você não entrar com a ação dentro do prazo legal, tá? Então isso é importantíssimo, gente. Então, por favor, procure um profissional, nem que seja para perguntar, olha, eu estou com uma situação aqui, geralmente quanto é que é o prazo e tal. Não demore, porque você pode... A gente tem muitos casos que a gente traz alegação de decadência, de prescrição, e a outra parte perde, não precisa nem estar no mérito da questão. O advogado que sabe trabalhar com esses elementos, ele tem um trabalho, ele tem uma vantagem muito grande, porque não é incomum as partes perderem os prazos de interposições de ações. Então, por favor, tomem atenção nisso, procure um profissional para que ele te oriente de forma correta e você tome as medidas dentro dos prazos legais, tá? E ainda dentro da parte do direito imobiliário, né, nós temos as questões de locação. Eu falei um pouquinho lá na parte geral, mas a pandemia ela pode sim afetar as relações de contrato, os contratos de locação, mas ela tem que ter atingido a base objetiva do contrato. O que eu quero dizer com isso? Imagina o seguinte, eu tenho um contrato de locação residencial e por conta da pandemia eu perdi meu emprego. Em tese, isso não é argumento suficiente para eu falar que eu quero redução da locação ou eu quero suspensão por um período da locação. Não, porque... perceba, muitas vezes o proprietário é uma pessoa idosa que ela vive com esse valor do aluguel, ela complementa a aposentadoria, percebe? Então, essa argumentação ela vale para um lado, mas vale para o outro, também é meio complicado. Agora, imagine se você tem um contrato, que ele serve, por exemplo, um contrato onde você consta uma cláusula expressa, olha, eu tenho essa locação aqui porque eu vim trabalhar na empresa tal. E aí sim, por conta da pandemia, a empresa fala, olha, a gente está cortando seu contrato, você vai voltar para a sua cidade natal, aí você vai ter, por constar, mas é mais por constar do contrato do que efetivamente por conta da pandemia, tá? Porque independente da pandemia, se constar do contrato, isso teria validade. Você não vai ser obrigado a pagar, por exemplo, a multa contratual.
Então, muito interessante quando você estiver numa situação dessa também, para você entender que tem essa possibilidade e você já tentar negociar isso aí com o proprietário, e se não for possível, entrar em contato com um profissional, um advogado que vai saber negociar isso, e se não for possível, aí sim entrar com ação judicial e resolver. Agora, imagina numa relação de contrato onde eu sou locatário de um restaurante, então eu aluguei do proprietário para que eu monte um restaurante. O restaurante foi impedido de funcionar. Perceba então que a pandemia atingiu a base objetiva desse contrato, porque o contrato é um contrato de locação de um restaurante, de um ambiente para ter um restaurante lá e o restaurante não está podendo trabalhar. Aí sim, esse locatário ele tem direito de reclamar, seja diretamente ou via Poder Judiciário, tentando resolver essa situação. Muito importante. Você deve tentar uma composição extrajudicial para fazer essa alteração do contrato. Por quê? Porque se você não tiver isso, não informar para ele que houve uma suspensão, esse desequilíbrio contratual, ele não pode ser que teve, por exemplo, a suspensão das atividades, ele não vai ser obrigado a te alterar o contrato. Então, imagine que você pediu de boca, ele falou que não, e você em trocação. Você, em tese, pode ver o advogado dele e falar, olha, mas ele não estava sabendo, como é que você vai provar? Você não tendo como provar, você pode perder a ação por falta de interesse de agir. Então, é bom, nesse primeiro momento, você tentar negociar com ele. Conseguiu negociar? Ou conseguiu ver que ele tem esse interesse em negociar? Procure um profissional para te auxiliar. Esse profissional vai te dar o suporte, vai te ajudar na negociação, vai fazer a elaboração do contrato, ou o aditamento dele, fazendo cláusulas que vão te contribuir com isso. Se não haver no acordo, esse profissional vai saber fazer a notificaçãozinha direita que tem que ser encaminhada para ele, dando um prazo para pedindo uma resposta, e sem não ter uma resposta ou a resposta ser negativa, aí sim você fazer o pedido judicialmente e um profissional que tem conhecimento da área, que atua de forma específica no ramo de direito imobiliário, ele vai ter condições de fazer esse trabalho para você e te ajudar. E mais algo, queria fazer um último comentário para vocês, aqui do ramo do direito imobiliário, uma das nossas áreas de atuação aqui no nosso escritório, é sobre a questão dos leilões de imóveis. Os processos judiciais, os leilões de imóveis, eles continuam correndo normalmente, tá? Com exceção daqueles processos que correm de forma física, que eles estão com os prazos suspensos, os processos digitais, que são a grande maioria dos processos agora, eles têm tido seu andamento normal. E como um leilão ele ocorre também preferencialmente de forma eletrônica, você consegue então atuar em leilões judiciais de forma efetiva. Então você consegue então, num processo que você está atuando para buscar valores, penhorar bens imóveis e fazer o leilão, e você consegue, naquela pessoa que é investidor, que tem interesse na aquisição do imóvel, seja para ele, seja para arrumar e revender, seja para pôr para locação, você tem essa possibilidade, isso está inalterado, está tudo acontecendo normalmente. Então, se você também tem interesse nessas áreas, atuação, né, de bens, de arrematação, participar de arrematação de bens imóveis, não deixe de procurar um profissional também especializado nessa área. Se você tiver interesse, dá uma olhadinha no nosso site, a gente fala bastante sobre esses temas todos aqui, leilão, a gente fala com um pouco mais de detalhes ali no nosso site, e nós temos vídeos também no nosso canal aqui que tratam bastante especificamente desse tema. Bom, eu acho que dentro da proposta que nós tínhamos aqui para falar nesse vídeo, dos contratos em geral, a gente falou deles de uma forma bem ampla, mas acho que trazendo elementos que ajudam na compreensão do tema. Nós nos colocamos à disposição para vocês, para esclarecimentos mais detalhados sobre a questão que você tiver de forma mais geral ou até de uma forma mais prática. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de assistir os anteriores, aquele que fala da forma geral e o outro que fala sobre o direito de família. E no nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre o exercício dos direitos na pandemia. Então, como é que você faz para você contratar um advogado sem você se expor? É possível? Como é que funciona essa questão da advocacia online, que é um dos pilares aqui do nosso escritório? Como é que é a atuação disso? Então eu convido vocês, se vocês tiverem interesse, tiver
essa curiosidade, assista o nosso próximo vídeo que eu acho que ele vai ser bem bacana. Tá bom, gente? Agradeço a audiência de vocês e muito obrigado. Até logo.